1986 foi um ano especial para a nossa jovem democracia. A 1 de janeiro dá-se a entrada oficial de Portugal na CEE, a atual União Europeia, o clube dos países ricos e desenvolvidos da Europa. Aníbal Cavaco Silva está a caminho de liderar a primeira maioria política monopartidária que associa um espírito moderadamente liberal com preocupações sociais. Chegam os fundos comunitários e o investimento estrangeiro em grande escala, regressam da diáspora muitos portugueses empreendedores, criam-se negócios, consome-se no primeiro centro comercial e no primeiro hipermercado recentemente abertos. A banca privada abre o primeiro balcão numa esquina da Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. No ano anterior, na noite de 11 para 12 de setembro, assinara num hotel dos arredores de Viseu a crónica dramática do maior acidente ferroviário de sempre em Portugal, o de Alcafaz. Foi a minha última reportagem. À época, as agências noticiosas, cuja base de clientes era muito limitada a empresas de média, procuravam fontes alternativas de proveitos, oferecendo serviços especializados a instituições financeiras, operadores dos mercados de capitais e grandes companhias. Foi o que a Reuters, por exemplo, fez bem e com um proveito evidente. A agência NP Notícias de Portugal decidiu seguir a tendência e criou uma linha própria de noticiário para empresas. Chamava-se, em linguagem daquele tempo, Serviço Económico-Social. O coordenador desse serviço, o Fernando Correia de Oliveira, convidou-me para a sua pequena redação. Era uma espécie de prateleira simpática para quem tinha sido o chefe de redação da agência, depois de uma carreira de uns 14 anos em rádio, na Renascença e na Comercial, e em agência, na ANOP e na Notícias de Portugal. Era uma coisa simples, meia dúzia de horas à tarde, sentado uma secretária, a ligar a fontes e a escrever 3 ou 4 peças, sem chatices. Adjudiquei, portanto, os chefes entenderam-se e transferiram-me a 3 de março de 1986. E foi nessa circunstância, a fazer um uso muito reduzido dos meus recursos profissionais, numa pequena sala lateral da INP, marginalizada, sem o bulício da redação propriamente dita, que me surgiu a epifania de criar a LPM. Toda a minha vida passada de jornalista tinha sido vivida em convívio com as fontes de primeira linha, com aqueles que tratavam os média por tu, que programavam as suas atividades em função deles, que sabiam criar oportunidades mediáticas, promover narrativas e dizer soundbites. No novo serviço da ANP, os meus interlocutores eram, em matéria de comunicação, uns amadores. Dirigiam as suas empresas, muitas vezes com grande êxito, faziam negócios, investiam, movimentavam milhões, dirigiam empresas, mas não sabiam comunicar, pelo menos com jornalistas. E eu, que era apenas o jornalista à procura de informação, tinha-me de me transformar numa espécie de consultor de comunicação se queria que dos meus contactos saíssem produtos noticiosos de qualidade. Na época, já havia um serviço que ajudava as empresas a comunicar, era dirigido pelo Carlos Pina, um jornalista veterano que tinha sido meu camarada na redação do Jornal Novo, mas a sua atividade estava condicionada por se tratar de um departamento, ainda por cima muito secundarizado, marginal, de uma agência de publicidade, a então líder destacada de mercado, a McCann. Como muitos jornalistas dos vários meios, eu era bombardeado com os comunicados da Infoplan, que chegavam sempre por mensageiro, numa altura em que os faxes estavam ainda a dar os primeiros passos, eram muito bem apresentados e era sistematicamente convidado para os seus eventos de copo na mão e brindes. À partida estava predisposto a ter uma posição de abertura para com as iniciativas e os conteúdos da Infoplan, mas raramente era possível editá-los na linha da ANP por serem demasiado comerciais. Simultaneamente, ia recebendo uns telefonemas de Francisco Agarês, também um ex-camarada de redação do Jornal Novo, que era então diretor-geral da CIES-NCK, a principal concorrente da McCann, o qual me tentava sensibilizar para as iniciativas de comunicação dos seus clientes. E também, geralmente, sem resultados, apesar da minha boa vontade. Somei as dificuldades de comunicação dos contactos que fazia, por minha iniciativa, com empresários, às limitações que me pareciam existir da parte das agências de serviços de marketing que iam tentando ultrapassar esses obstáculos, adicionei o estado da minha carreira de jornalista, que estava num aparente beco sem saída, e decidi mudar a agulha. Tinha 32 anos. Precisava apenas de assegurar, mesmo que fosse transitório, a perspectiva de um moderado meio de sobrevivência. Fui fazendo contactos com esse objetivo
e obtendo resultados promissores. E um belo dia, os CTT perguntaram-me se queria assegurar o gabinete de imprensa e a produção de conteúdos de um salão filatélico internacional. Depende do orçamento, respondi eu. Como não posso acumular com o jornalismo, porque é atividade incompatível, só se tiver um subscrito financeiro que me entusiasma a mudar de profissão, é que fazemos negócio. E fizemos. Fui então, à falta de escritório, ocupar a sala 18 do Fórum Picoas e a partir daí mediatizei o Europex 86 e operacionalizei a LPM. Estávamos em setembro de 1986. Nessa época eram raros os jornalistas que se interessavam por noticiário económico e os que se incluíam nesse grupo dedicavam-se essencialmente aos temas macro, empresas públicas e grandes companhias multinacionais. Por regra, não se mencionavam os nomes das empresas, muito menos os das marcas. Marcas e empresas estavam presentes nos média apenas nos espaços publicitários. O Expresso publica, a dada altura, um artigo sobre o emergente mercado das consultoras de comunicação, no qual eu sou citado a dar, entre aspas, com algum humor, o seguinte exemplo. Hermínio Martinho aparece 200 vezes por ano na televisão e Belmiro de Azevedo nenhuma. Note-se que Hermínio Martinho tinha sido o efêmero presidente de um efêmero partido político. É neste contexto que um grupo de camaradas meus, agencieiros da ANOP, decide fundar o Semanário Económico, o pontapé de saída de uma nova geração da imprensa de negócios. Ainda estive umas horas indeciso em aceitar o convite que me foi feito num bar das Portas do Sol por Jaime Antunes, o líder do grupo, para integrar esse projeto, mas o meu individualismo e a vontade de pôr um ponto final da carreira de jornalista prevaleceram. A bitola do projeto que tinha na cabeça era a Infoplan, o departamento da McCann que prestava serviços de assessoria de imprensa. Era a única presença visível no mercado que eu, em função dos 3 meses de estada no desk Economia da agência NP, julgava ter muitas potencialidades. A Infoplan servia-me de referência, mas tinha já decidido fazer exatamente o oposto da sua prática. Em vez dos contactos massivos com jornalistas, passivos, os omnipresentes comunicados de imprensa ou preces, ou ativos, as conferências de imprensa e afins, iria promover apenas contactos personalizados. Isso obrigava-me naturalmente a ter mais informação da parte dos interesses que representava, para que os jornalistas me identificassem como uma fonte útil e disponível, identificar ângulos diferentes, com o objetivo de conceber abordagens diversas para os diferentes meios e selecionar rigorosamente os jornalistas aos quais iria servir de fonte. Para cada empresa criaria uma espécie de clube de jornalistas. Tratava-se, como se vê, de lançar uma atividade artesanal centrada na gestão individualizada da informação e do contacto. Para que este processo pudesse ser executado com relativo êxito, era crítico que o assessor de comunicação dominasse o conhecimento. Em termos práticos, eu tinha de conhecer a fundo a filosofia, as atividades, os planos dos interesses que representava, assim como do setor em que estava envolvido, concorrentes e aliados. Tinha de marrar. Não seria o tipo porreiro que apresenta pessoas para falarem de assuntos sobre os quais pouco sabe, seria o tipo que conhece os dossiês. A minha prática não era de coquetéis, golfes e networks, era coisa de gabinetes, dossiês e estudos. Assentaria na investigação e aquisição de conhecimento com interesse comunicacional. E na sua gestão interesseira, claro. Acresce que pretendia fazer a diferença de outro modo. A assessoria de imprensa, como disciplina do marketing, era visto como um serviço menor, um subproduto da publicidade. Entrava no catálogo do below the line, a par da produção de stands e da distribuição de folhetos. Talvez por me ter tornado um fundamentalista da notícia, eu entendia que a imagem das empresas era muito mais eficazmente veiculada através dos resultados obtidos pela comunicação com os jornalistas do que por meio da publicidade, e que a matéria-prima essencial seria sempre a notícia. Esta visão metodológica, assente na autonomia e na qualificação da assessoria de comunicação, não me impediu, no entanto, de aproveitar o enorme potencial das agências de publicidade para a promoção dos meus serviços. Naquela época, as agências de publicidade diziam-se e eram de serviço completo. Isto é, as empresas, os produtos, os serviços, as marcas, recorriam a elas para a compra de todos os serviços de marketing. Era o tempo da one-stop shop.
Por isso, o primeiro alvo comercial da LPM foi o principal concorrente da McCann, a SIES-NCK, então dirigida pelo Francisco Agarês, com quem tinha privado 10 anos antes, como disse, na redação do Jornal Novo. Assinámos um contrato de avença em 26 de setembro de 1986. A SIES-NCK pagaria 60 contos, uns 300 euros mensais, pelo exclusivo da minha colaboração e seria retribuída com a habitual comissão de agência de 15% pelos contratos que me proporcionasse. Felizmente, a LPM nunca recebeu um tostão desse contrato. Combinámos que não haveria borlas, aquela cena de os meus serviços poderem ser gentilmente incluídos no pacote, porque a publicidade gerava então margens obscenas. A minha primeira tarefa seria convencer os accounts, os comerciais da agência, do interesse em oferecer aos seus clientes um serviço pago que proporcionava notícias nos média. Foi um tema de grande envolvimento com os colaboradores da SIES-NCK, onde se via otimismo e disponibilidade. Nos corredores, cruzei-me com personalidades do meio publicitário e cultural, como Orlando Costa, pai do político António Costa e do jornalista Ricardo Costa, e Maria Nobre Franco, futura diretora do Centro Museu de Arte Moderna. E trabalhei muito com a Rosário Maia, o Duarte Fojás, o Rui Cruz, o Fernando Zagal, o José Cruz e o Miguel de Cedeiro. Nasceram no edifício do Restelo, que hoje alberga a Publicis, ainda na altura não tinha à porta a estátua do Gonçalo Zarco, os meus primeiros projetos de assessoria mediática para Le Coq Sportif, Chic, Colgate-Palmolive, Mille, Sociedade Nacional de Sabões. Os mais atentos já terão notado que assim, com este modelo de negócio, eu estava no fundo a pôr em prática um dos princípios fundamentais da disciplina de Public Relations, o recurso à prescrição por terceiros. Quer isto dizer que não precisava de andar de porta em porta a publicitar os serviços da LPM, porque era isso que faziam os diretores do contacto da SIES-NCK nas conversas que mantinham com os seus numerosos clientes. É bom para um comercial ter uma nova história para contar ao seu velho cliente, sobretudo se a história não estiver ao alcance da concorrência. Então, deu-se o acaso feliz que um dos clientes da SIES-NCK era o embrião de um banco de investimentos. No final da década de 80, era tudo embrião de alguma coisa. Como calculam, a publicidade tinha um papel relativamente modesto na promoção de operações financeiras, nomeadamente bolsistas, mas já a assessoria de imprensa surgia como uma disciplina rainha para a meditização das mesmas. Por isso, foi relativamente fácil celebrar um contrato da LPM com a MDM, a tal sociedade de investimentos que originou o Banco Melo e em que um dos M's é de Melo, o D é de Deutsche Bank e o outro M é do apelido de JP Morgan, com o fito de assessorar a vertente comunicacional das operações que os seus banqueiros iam montando. Os portugueses estavam a descobrir a Bolsa, investia-se montes de dinheiro em ações de empresas que muitas vezes mal se conhecia, falava-se em OPV, oferta pública de venda, como quem fala do estado do tempo. A comunicação financeira tornou-se a atividade dominante da LPM, que chegou a deter 75% do capital da editora que publicava o Confidencial Negócios, newsletter que teve alguma notoriedade e centenas de assinaturas profissionais no fechar da página da década de 80. Em simultâneo, dá-se um importante movimento empresarial na SIES-NCK. Esta agência passa a integrar o grupo FCB, formando então o grupo líder do mercado de publicidade em Portugal. O novo boss do processo, o discreto e pragmático e também sportinguista Paulo de Abreu, apercebe-se das potencialidades do meu incipiente negócio e convida-me para alargar a colaboração a todo o grupo. É nesta altura que começo a dividir-me entre o Restelo, da SIES-NCK, e os restauradores, onde tinha sede a FCB Portugal, e preponderavam o Manuel Pereira, o José Barbosa. Na época, a compra de média era feita diretamente pelas tais agências de serviço completo, o Jorge Marques, a Teresa Calçada Bastos, o Mário Rui Silva. Data desta época pioneira a primeira peça de comunicação conceptual da própria LPM. É, no fundo, um texto escrito a duas mãos, pelo Manuel Pereira, na altura diretor criativo da FCB Portugal, e por mim próprio. Lia-se assim: um empresário pode não querer ser vedeta, mas a empresa tem de ser notícia, porque a informação e a imagem que dela resulta é hoje a mais-valia principal de cada empresa, de cada negócio.
Hoje vale mais uma boa conta de informação do que uma boa conta bancária. A informação é o seu crédito, porque a informação é hoje a matéria-prima de uso mais comum da nossa sociedade. Hoje bebe-se mais informação do que água e para o jornalista especializado, a sua empresa é uma fonte. A empresa tem vindo a ganhar legitimidade social. A opinião pública, os líderes da opinião, os agentes económicos, os seus parceiros e os seus concorrentes estão ávidos daquela informação cotidiana da sua empresa que você, por vezes, julga insignificante ou indiferente. Porque o segredo já não é a alma do negócio. Se pertence ao grupo crescente daqueles que entendem que o segredo já não é a alma do negócio, faça com que as notícias da sua empresa cheguem aos jornalistas interessados. Consulte especialistas de comunicação institucional. E lá vinha a oferta de serviços que me interessava propagar à época. Consultoria executiva de comunicação, divulgação não publicitária de operações financeiras, banco de contactos do jornalismo económico. Esta era a consolidação da LPM de um homem só. Daí para a frente, precisava de criar equipas, alargar a oferta de serviços e conquistar uma carteira diversificada de clientes. Mas isso são outras histórias.